Fala galera, fala Pedro Reis na área e hoje o papo é sobre seleção brasileira. Isso aí, Brasil penou para ganhar do Chile, lá no Chile 2-1, vitória de virada em um jogo que o Brasil não fez por merecer essa conquista. Mas é assim, futebol às vezes você precisa ganhar jogando mal. O duro é que o Brasil ganha jogando mal, perde jogando mal, empata jogando mal, o Brasil não joga bem nunca. O que você acha? Já comenta aí, você acha que o Brasil jogou bem hoje? Você acha que mereceu a vitória? O que você acha da fase do Brasil? Tá em sexto, quarto, tá patinando nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Você acha que o Brasil vai classificar com mais folga? E curte o vídeo, compartilhe com os amigos pra gente crescer aqui no YouTube, beleza? Então vamos lá. Vou te contar, cara. Essa semana, no começo da semana, eu fiz um curso com o Ademir Fezan. Curso de auxiliar técnico de futebol. Ah, Pedro, por que você fez esse curso? Fiz para aprender um pouco com a galera, para até entender um pouco mais de linguagem de dentro de clube, como que os caras conversam ali, como que eles enxergam, né? Você acaba sempre aprendendo bastante coisa. E o Fezan abriu o curso, o Fezan que foi técnico do Grêmio Prudente, que eu estou estreando a camisa do Grêmio aqui, que eu comprei recentemente lá na Foot Fanatics. E aí, ele abriu o curso com uma pergunta. Ganhar jogando bem, ou ganhar jogando mal, perdão, ou perder jogando bem. O que você prefere? Comenta aí. Você prefere que seu time ganhe jogando mal, ou você prefere que ele perca jogando bem? E essa é uma pergunta que ele fez ali num curso onde basicamente todos são técnicos ou auxiliares técnicos ou têm a pretensão disso. E cara, a resposta unânime foi ganhar jogando mal, porém depende. E aí é preciso analisar o contexto. Então a gente vai falar sobre esse contexto da seleção brasileira. Hoje, analisando o contexto de resultados, era óbvio que o Brasil precisava ganhar. Mesmo que jogando mal, como jogou. Era necessária a vitória para manter o Dorival Júnior vivo no cargo, para diminuir a pressão para o jogo contra o Peru, lá em Brasília, e que seria uma pressão muito grande. O torcedor brasileiro é chato. E analisar o contexto e entender também do momento técnico que essa seleção brasileira passa. Então, a gente, como imprensa, a gente claro que quer ver a seleção brasileira jogando bem e vencendo sempre. Mas se você for olhar com o olhar da comissão técnica, com o olhar dos jogadores, hoje era o resultado que era necessário, era o resultado possível. E o Brasil fez isso, mesmo jogando muito mal. E aí eu faço esse questionamento para você. Você, entendendo o contexto, você prefere que seu time vença jogando mal ou perca jogando bem? Eu tenho uma resposta clara para isso. Eu, como torcedor, prefiro que vença jogando mal. A vitória é importante. Mas, porém, contudo, todavia, e como a galera respondeu lá, opção 1, mas depende, o meu depende é que a seleção brasileira é inevitável a seleção brasileira jogar bem. Porque é um selecionado dos melhores jogadores. São os caras que estão no melhor momento, teoricamente no melhor momento. E que estão ali para amassar o adversário inferior, que é o caso do Chile. A seleção do Chile é a pior geração nos últimos 20 anos disparada. Não tem jogador nenhum. E o Brasil tomou um gol com 1 minuto do Vargas, que é banco do Daverson. Dá para entender isso aí? O Vargas é banco do Daverson hoje no Atlético Mineiro. Então é uma loucura você pensar que o Brasil deu 3 finalizações certas no gol e ganhou nos acréscimos do segundo tempo contra um Chile tão fraco quanto é essa seleção chilena do Gareca. E aí a gente passa por um ponto do vazio de ideias. O Brasil hoje mostrou mais uma vez, e desde que o Dorival assumiu principalmente, mas já vem desde o final do trabalho do Tite, passando pelo trabalho do Diniz, agora com o Dorival, o Brasil é um vazio de ideias. A seleção brasileira é um vazio de ideias táticas, é um vazio de criatividade, é um vazio de fluidez,
Sabe quando você joga FIFA Ultimate Team, que você tem a química entre os jogadores, que tal cartinha precisa estar aqui e tem que ter a química com a cartinha do jogador próximo? O Brasil não tem mais isso. O Brasil falta química. Aquela química, aquele Brasil de 2010, do Dunga, que todo mundo criticava, era um Brasil que não jogava bonito, mas era um Brasil com química. Todos ali tinham uma química muito grande entre eles. Todos se comportavam muito bem dentro do campo. E era fluido ver aquele Brasil. Ah, mas era um jogo feio, um jogo direto, um jogo de contra-ataque, de futebol reativo, como falam. Mas jogava bem para aquilo que se propunha a fazer. E vencia. O Brasil não foi mais longe em 2010 por causa de uma expulsão tola do Felipe Melo e talvez o pior jogo da história da vida, da carreira do Júlio César. E de um segundo tempo que nada deu certo. Somado a tudo isso que eu já falei. Mas era para ir mais longe, porque tinha química. Essa seleção não tem os jogadores com a qualidade que tinha lá naquela época. Acho que é uma seleção tecnicamente até um pouco inferior. Mas é uma seleção brasileira que com química dá certo. Porque são os melhores, principalmente na América do Sul, com química dá resultado. Mas você assiste o jogo do Brasil, é passinho de lado, é um jogo distante, não tem aquele jogo apoiado dos jogadores próximos tabelando. Mesmo com o Diniz que se propôs a fazer isso, deu certo um jogo, aquele jogo contra a Bolívia, né, em Belém. E só. O Brasil é um catado taticamente. E pior de tudo, o vazio de ideias passa muito pelo treinador. Além de montar e pensar essa equipe, você vê que ele não tem alternativa para a própria tática dele. O Dorival Júnior ele se limita taticamente. E isso que é o pior. Se você for pegar técnicos que pensam possibilidades, modelos de jogo para se alterar durante a partida, você olha o Brasil, você acha que é só aquilo. Esse 4-2-4 limitado de movimentação, sem alternativas, e que não consegue fazer nada, além do tocar de lado, a bola chegar no lateral, na lateral, né, no extremo que vai estar ali dando amplitude, e esse cara tentar jogar. Aí esse cara vai tentar jogar, não vai ter nada, normalmente joga. O adversário vai bloquear esse espaço, ele vai ter que tocar para trás, né, volta no zagueiro, o zagueiro vira o jogo todo, e fica nessa. Esse é o futebol do Brasil hoje. E por isso que hoje o Brasil é um time, uma seleção com um vazio gigante de ideias. E a única mudança tática que eu acho que não foi nem treinada, eu acho que foi no desespero. A única mudança tática que o Dorival fez no jogo foi a saída do Abner, que fez um bom jogo na minha opinião. Mesmo um pouco atrasado no gol do Vargas, ele fez um bom jogo. A saída do Abner e a entrada do Martinelli, que aí você desmonta aquela linha de 4 lá atrás. Ah, mas o Abner estava dando amplitude pelo lado esquerdo, mas ele é um lateral. Ele não é um atacante como o Martinelli é. Desmontou essa linha, joga com o Danilo como zagueiro que jogou praticamente o jogo todo. Quem dava amplitude pelo outro lado era o Savinho. E aí você tem a opção de um cara que entra com fome, no caso do Martinelli, de um cara muito criativo, que é o Martinelli, de um cara que vai para cima o tempo todo, que é o Martinelli. E a jogada que ele constrói para o gol do Luiz Henrique é toda de improviso. E o futebol brasileiro tem muito de improviso. Quando você limita taticamente seu time, você bloqueia até o improviso. O que o Rafinha hoje faz de melhor no futebol espanhol e é disparado o melhor jogador do Campeonato Espanhol até agora? O que ele faz de melhor? Ele improvisa. Sai da direita para dentro como um meia, muitas vezes jogando como um camisa 10 mesmo, e pifa, dribla, chega com velocidade. E na seleção a gente não vê, porque ele é limitado taticamente. A gente percebe isso assistindo o jogo. E a única mudança que fez deu certo, que é a mudança da construção do gol do Luiz Henrique, que sai do Martinelli. Outra coisa, o futebol brasileiro hoje marcou 2 gols da vitória do Brasil. O Botafogo marcou os 2 gols da vitória do Brasil contra o Chile. O Igor Jesus fez o primeiro, o Luiz Henrique fez o segundo. E aí, para mim, tem um recado muito claro para isso. O nível do futebol brasileiro subiu
A vinda da SAF do Botafogo, não vou entrar em mérito de fair play financeiro, enfim. Mas a vinda da SAF do Botafogo mostrou que é possível se montar times bons e encontrar jogadores bons com um time de scout bom. É simples. Eles conseguiram montar um time extremamente competitivo no continente, líder do Campeonato Brasileiro, semifinalista de Copa do Brasil, com um scout bom. Quem é o Igor Jesus? Se tropeçar aqui no calçadão, 95% das pessoas não vão nem ajudar a levantar, porque ninguém nem sabe quem que é. E é o cara que o Botafogo foi lá buscar no Emirados Árabes, lá no mundo árabe, trouxe para o Brasil, chegou jogando muito, e ele já era bom jogador no Juventude, já tinha feito bons brasileiros no Juventude. E aí ele estreia da seleção, uma fogueira danada, caixa. Luiz Henrique já com alguns jogos, hoje, fogueira danada, precisando vencer, jogada individual ali, caixa. O futebol brasileiro tem nível de futebol. O futebol brasileiro ampliou o nível. E passa muito pela vinda dos técnicos estrangeiros para cá. Passa muito da ideia de ter um scout analisando e pensando contratações no continente até fora do continente. Passa muito por isso. E o nível do futebol brasileiro melhorou muito por isso. E hoje a gente consegue ver o time líder do Campeonato Brasileiro colocando 2 jogadores que vão marcar gols pelo Brasil em uma eliminatória. Há quanto tempo que a gente não via isso, hein? 2 jogadores do futebol brasileiro marcando gols de vitórias da seleção brasileira. Eu acho que há muito tempo. E 2 caras que não é o que saiu daqui como estrela, o que saiu daqui por 100 milhões de euros, o que saiu daqui com um brasileirão muito bem feito, não. São 2 caras que saíram daqui desconhecidos, que foram desbravar, o Luiz Henrique nem tanto, mas o Igor Jesus extremamente desconhecido, que bateram e voltaram e atingiram mais alto nível aqui no Brasil. Parabéns ao scout do Botafogo, que veio até prudente já observar jogador, que veio até prudente buscar jogador. É que acabou não dando certo, mas veio ao Grêmio prudente atrás de jogador. Por isso que tá lá em cima, por isso que tá batendo lá no topo, por isso que pensa futebol diferente, porque tem um técnico estrangeiro, uma administração estrangeira, e que os clubes que não viraram SAF ainda e que não entraram nesse circuito, vai ter que entrar o quanto antes, porque senão o buraco não vai sair. Disso tudo que eu falei, a lição que eu tiro é: está na hora do Brasil ter um técnico estrangeiro. Passou da hora da seleção brasileira ter um técnico estrangeiro que consiga motivar os caras, que consiga olhar no olho dos caras, que consiga chegar e falar assim: eu quero que meu time jogue assim, assim, assado, e que você faça isso, 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 e que você tenha liberdade para fazer isso, 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 porque se a bomba estourar, estoura em mim, não em vocês. Porque o que parece é que nenhum técnico brasileiro está disposto a segurar essa bomba. E o técnico estrangeiro vem aqui, que se der certo, vira rei. Que se não der também, ele vai continuar tendo mercado. Dependendo de quem seja. Ah, o Jorge Jesus, o Guardiola, o Ancelotti, quem quer que seja. Se esse cara assume a seleção brasileira, o Arthur Jorge é um baita nome, o Abel é um baita nome. Tem vários para citar que assumiriam. Tá na hora. Tá na hora do jogador brasileiro olhar no olho do técnico e confiar. Porque o que a gente viu do fim do trabalho do Tite, já desgastado, do Fernando Diniz, o comecinho ali, queimado, e o trabalho do Dorival agora, que a gente sente é que o jogador olha e fala assim: putz, tô lá fora, é o Ancelotti, o Guardiola, o Klopp, né? Aí eu olho aqui, é o Dorival Júnior. Todo respeito ao Dorival, a história que tem, mas é o Dorival Júnior. Não é o Ancelotti, não é o Guardiola, não é o Klopp. Não tem as ideias que esses caras veem no dia a dia. Não tem o trabalho que esses caras fazem no dia a dia. Não tem o tipo de treino que esses caras fazem no dia a dia. Não tem a palestra que esses caras têm no dia a dia. E a seleção brasileira tá ficando para trás. O futebol brasileiro de clubes aumentou o nível desde a vinda dos técnicos estrangeiros. Eu não tô falando que estrangeiro é melhor que brasileiro, não.
É que esses caras elevaram o patamar, forçaram os técnicos brasileiros a buscar aprendizado, a se coçar. E tá na hora da seleção brasileira também ir atrás de um técnico estrangeiro para que, aí de uma vez por todas, o nível do futebol de fato melhorar. Porque só falta isso. Para que o nível da Liga do Brasil melhore, para que o nível da seleção brasileira melhore e para que o nível dos treinadores que vão vir daqui para frente melhore também. Sem isso, eu acho que a coisa não vai rolar. O que você acha? Se assistiu o vídeo até aqui, curte, hein, cara. Pô, você ficou 15 minutos ouvindo lorota aqui. Fechou? Compartilha aí com os amigos, comenta o que você acha e vambora. Até mais. Fui, tchau!